Bom, gente, não sei se vocês já sabem, mas no final de semana agora que passou, ontem foi dia de Khalid, sábado foi dia de Projeto Diamantes, aonde nós estamos trabalhando o tema Golden Era. E eu estudo muito, eu leio muito, eu pesquiso muito, então eu pego, por exemplo, coisas de 10, 20 anos atrás, pesquiso hoje, vejo o que eu vejo de diferente. E isso é muito legal, né? Não sei se vocês têm esse costume, mas eu gosto muito de fazer isso. Primeiro porque eu amo realmente o meu trabalho, eu amo a dança, eu amo tudo que tem a ver com a dança, então pra mim é sempre um prazer, né? E além de ser o meu trabalho, mas eu realmente amo. E o que acontece? A gente vai observando, cada vez que eu vejo um vídeo, que eu já vi 100 vezes, eu olho esse vídeo pensando em alguma coisa, né? Então eu vou trabalhar em algum termo que tem a ver com aquela bailarina e eu quero, né, achar alguma coisa para, né, entender e explicar para as minhas alunas também entender alguma coisa. E isso é muito legal porque cada vez eu vou, né, abrindo os horizontes, assim como eu vou fazendo as pesquisas, tá? Então, e nesse é o segundo mês que a gente está trabalhando no Golden Era. E eu comecei a explicar e mostrar para as meninas coisas muito relevantes ao certo e ao errado e a construção do Rakshak, né? Como nós conhecemos. Lembrando, aqui nós não estamos falando necessariamente do folclore, né? Ou do ballad como dança urbana necessariamente ou dança tradicional, mas sim do Rakshak, que, ok, no popular hoje se tornou como Mejance, entrada de bailarina, né? Digamos assim, só para que vocês entendam do que eu estou falando, se você chegou agora, não estava me acompanhando aí antes, tá certo? Bom, e aí, o que nós vamos falar hoje? Qual será o tema de hoje, o foco? Nos sinuosos, né? Foi um tema que eu também abordei aí há algum tempo atrás e eu recebi muitas mensagens sobre, tá? Bom, então o que a gente vai falar hoje sobre os sinuosos, né? Gente, primeira coisa, tá? Porque quando vamos pensar nos movimentos sinuosos, então dentro da dança do ventre aí nós temos os movimentos sinuosos, né? Que são as ondulações, os redondos, né? Tudo aí que envolve ondas, modo de dizer, tá certo? Nós temos os secos, nós temos reverberados, certo? Nós temos as junções. Então, sobre os sinuosos, quando eu falo sobre o que eu quero falar aqui pra vocês, tá certo? Eu deixei lá na descrição, não sei se vocês viram. Que fique muito claro sempre que tudo, né, obviamente, que eu falo é uma opinião, é a minha visão, de acordo com a minha experiência, né, de quase 22 anos trabalhando profissionalmente, vivendo profissionalmente em países árabes, né, em vários países árabes, e também lidando e convivendo e ensinando, né, árabes, mulheres árabes de todos os países, então com a convivência. Então isso, né, me deu um leque de reflexão muito grande, que é o que eu tô aqui compartilhando com vocês. Lembrando também que tudo tem que fazer sentido e sempre tudo depende de. Tudo bem? Por que eu disse isso? Porque vamos pensar no sentido geral, tá? Então tem a Warda tem o jeito dela, a didática dela de dar aula, e aí tem a X, e aí a X tem a experiência dela. Então, uma coisa que é muito importante para vocês entenderem é que eu tenho as minhas verdades, os meus mitos, o que faz sentido para mim e o porquê. E da mesma forma que eu estou falando isso para vocês, eu falo para todas as minhas alunas, sejam elas em workshop, sejam as minhas alunas mensais, seja alguma pessoa que me pede uma avaliação, não importa. Eu sempre vou falar isso para vocês. Tem que fazer sentido,
né? Quando vocês de verdade entendem o que isso significa, esse sentido para você, automaticamente a sua trajetória, né, o seu projeto, o seu desenvolvimento ali, onde você quer chegar, ele vai ser muito mais fácil, porque você vai entender quem você é e o que você gosta. Mas é claro que você entender o que você está fazendo, principalmente nesse sentido que a gente está falando sobre danças árabes e representação, vai ficar muito melhor e muito mais fácil, né? Quem me acompanha aí sabe que eu tenho inúmeros vídeos onde eu falo da mesma coisa de diversas formas, porque mais uma vez, tudo depende do contexto, do público, o seu foco, bailarina, professora, avançado, internacional, né? Então, cada palavra dessas que eu acabei de citar, nós teremos o quê? Um foco diferente para o nosso aprendizado. Porém, o que tudo tem em geral, que é onde que eu quero aqui que vocês entendam, é o seguinte: o certo e errado e o pode ou não pode é muito complexo, mesmo dentro da dança do ventre, mesmo dentro das danças árabes, né? Porque na maioria das vezes, para uma pessoa que está começando agora, que já não está há muito tempo no mercado, então ela entende como dança do ventre qualquer coisa que seja com música árabe. Mas se você já está em um ano que você esteja, no mínimo, você já sabe que existem estilos diferentes, que existem músicas diferentes, que existem ritmos, melodias, enfim, né? Países e diferenças lá do Egito, do Líbano, lá do Golfo. Então, tudo isso é sempre importante a gente relembrar, tá certo? Então, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas é a repetição, né? É muito importante dos treinos, dos nossos estudos, sejam teóricos, sejam práticos, tá ok? Então, vamos lá. Quando eu falo para você assim, uma coisa que eu escuto muito ainda é assim: não pode fazer, uma profissional não pode fazer um sinuoso, vamos lá, um 8 para baixo, um 8 para cima, na meia ponta. Quem disse isso, gente? Isso não é verdade, isso não é verdade. Depende do que você, né, como professora, como aluna, como bailarina, esteja passando o que você goste. E eu acho também que isso é muito importante no momento que você está ensinando uma aluna, ou você como bailarina profissional está ali num workshop com outras bailarinas, digamos assim, é importante você colocar que é a sua forma de ver as coisas e não como 100% certo ou errado, como uma verdade absoluta, porque de verdade eu acho que não existe uma verdade absoluta. Eu acho que na minha experiência de vida sempre existem dois lados, né, da moeda, o branco, o preto, o amarelo, o azul, né, de costa, de frente, e assim, entenderam, gente? Todo mundo, eu acho que tem que ter a palavra, todo mundo tem que entender. Então, dito isso, quando eu explico algum movimento para as minhas alunas, e eu explico, eu gosto desse movimento, eu gosto dessa leitura, por causa disso e disso. Talvez alguma aluna fale assim: eu já vi esse movimento, mas eu vejo que você não faz. Então, existem movimentos que eu, Arda, bailarina, não faço, mas dependendo do movimento eu ensino para as alunas. E se a mesma perguntar, como eu acabei de dizer, sobre algo que eu não goste ou que eu não faça, eu explico: olha, eu não faço esse movimento por causa disso e disso. Assim como se eu estiver numa avaliação, em um júri, em qualquer competição, né, onde a avaliação não seja de acordo com alguma coisa diretamente voltada e relacionada a mim, né? Eu dei um curso e então eu vou fazer uma avaliação sobre o meu curso. Então eu vou ter uma forma diferente de avaliar do que se eu estiver avaliando no geral, né? Tudo bem? Ficou claro isso daí, correto? Se vocês estiverem acompanhando, tiverem alguma dúvida, meus amores, deixa aqui, tá? Pergunta aí pra gente poder, né, esclarecer o melhor possível. Então, o que acontece?
tá? Então vamos voltar ao não pode, tá? Não pode usar bailarina que já é profissional, ela não pode usar meia ponta para fazer o sinuoso por baixo, a não ser que seja uma aluna e esteja aprendendo, tá? Gente, eu não concordo com esse não pode e pode, tá? E, inclusive, antes de eu falar isso aqui pra vocês, ou, né, há muitos anos atrás, eu observo inúmeras bailarinas, né, especialmente da Era de Ouro, porque é de lá que existem as nossas referências, é de lá que vieram todas as nossas referências, né? Sejam de 10 bailarinas, são bailarinas diferentes, mas eu observei detalhes, desde pezinho, a parar vídeo, a cabelo, tudo que vocês podem imaginar para chegar nessa conclusão e tá aqui, né? Falando isso aqui para vocês, sem falar da minha experiência, entenderam? Bom, e aí, o que eu posso, o que eu não posso? Então depende, né? Eu vou explicar para uma aluna, normalmente uma aluna que estiver iniciando, né, no trabalho aí de dança do ventre, normalmente é mais fácil realmente para uma aluna iniciante quando a gente explica com a elevação ali do calcanhar para que ela entenda essa elevação, falando de quadril, né, do ossinho aqui da crista ilíaca, para ela que ela entenda. E aí, uma vez feito isso, a gente começa, uma vez que ela tenha esse entendimento, essa consciência, que esteja ali assimiladinho, bonitinho, a gente já coloca os pezinhos no chão e explica uma outra forma. Disso a gente, digo eu, né, para as minhas alunas. É mais difícil com os pés no chão, eu acredito, e também é uma coisa muito individual, né? Umas acham difícil mais o 8 para cima do que o para trás, o 8 para frente do que para trás, enfim. Uma questão individual, né? Nem tudo que eu acho fácil, outras pessoas irão achar e vice-versa. Exatamente aí que tá a magia e a beleza da coisa, né? Do individual, do ser único, né? De cada um de nós termos todas essas diferenças, tá certo? Então, eu não concordo quando eu vejo, eu respeito, eu acho que cada um é cada um, então eu estou falando o que eu faço, tá certo? Então, e o porquê? Eu não concordo, tá? Que se eu falar pra você assim, não pode usar meia ponta, não pode, quem não pode? Não pode. Não, daí eu tô ensinando, eu não faço, eu não gosto, beleza, mas eu acho errado sim falar não posso, entenderam? Ou, o jeito que eu faço é o certo, então hoje nós temos o passo moderno, então eu já vi profissional, né, profissional egípcio em workshop aí, lotado, já vi várias vezes citando exatamente essa frase, e eu falei, gente, me poupe, tipo, desculpa, não concordo, né, porque se fosse assim, então existiriam regras, e uma coisa que nós não temos nesse tipo de coisa são esse tipo de regras, né? Criaram-se aí aos poucos. Então a gente tem o que? Nós temos postura, que aí também vai ser de cada professor. A didática, como eu já citei para vocês, vai depender muito de como é que é o professor, como é que é a didática do professor, né? Então, se eu falar pra você, olha, eu particularmente não gosto de uma saia muito rodada, porque eu acho que eu sou baixa, então parece que eu vou ficar mais baixa ainda e parece que eu tenho mais peso, a minha cintura fica mais grossa. Enfim, são coisas que, né, eu já falei em outros vídeos sobre essa coisa de como encontrar um figurino melhor, que também é individual, eu acho que também vai dar tempo de a gente falar essa semana. Mas, apesar de tudo, também é um assunto individual. Então, eu não posso falar pra você que o jeito que eu faço é o correto e o jeito que outra pessoa faz não é. E eu não acho isso certo. Então, assim, eu vejo profissionais explicando coisas de forma que eu não gosto, que eu não concordo. Mas, daí é o jeito da pessoa e quem fizer aula com ela, ou profissional, vai fazer sentido, entenderam? Então aqui aonde eu quero chegar, qual que é a moral da história nesse ponto, no sentido geral?
é que o certo e errado pode, não pode, é muito complexo, muito individual, né? E a verdade absoluta, ela não existe. Eu acredito que ela não exista, né? Não existem verdades absolutas, e isso vai ser para um profissional egípcio, vai ser entenderam? Porque são experiências diferentes. Então, nós vamos falar de profissionais egípcios, tá? De mestres egípcios. Então, eu já fiz aulas com mestres egípcios maravilhosos, né? Tô falando feminino, masculino no sentido geral. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Oi, Isabel! Oi, tudo bem? A Isabel tá aqui no YouTube. Hoje eu tô fazendo um teste aqui, ó. Tô nos dois. É o meu segundo teste aqui no YouTube. Bem-vinda! Bom, aqui, gente, ó. Então, voltando lá. Que esses profissionais que tinham uma linha bem técnica do balé, tá certo? Enquanto e que, né, dependendo do tema teórico, eu adorava, dependendo do tema prático, já não era muito a minha cara, porque eu tenho o meu jeito, o meu estilo de ser, tá certo? E aí eu também já fiz aula com outros professores, professoras, que tecnicamente, aquela coisa limpa, aquela técnica limpa, já não existiam muito, mas tinham muito conhecimento teórico e movimentos. Então vamos pegar um ballad, movimentos ballad, que existe aquele sentimento, que existe aquela interpretação corporal que, gente, sabe, nunca esqueci dessa aula. Entenderam onde eu quis chegar? Então, o certo e errado é muito complexo, pode, não pode, vai depender do que você vai fazer, né? Então, vou falar assim pra vocês, ó, eu vou falar de taksim, tá? Porque taksim, geralmente a gente vai, né, pensar aí em um sinuoso, beleza? Então, eu tô lá no meu show, tava lá no meu show nos Emirados Árabes, um show que era longo, que nós não tínhamos troca de figurino. E aí eu vou dançar tudo, eu vou dançar o bastão, eu vou fazer a entrada, eu vou fazer um solo de derbaque, eu vou fazer um khalij, eu vou fazer um taksim, eu vou fazer um sinuoso, eu vou fazer espada, eu vou puxar, eu vou fazer tudo com o mesmo figurino. E aí você vai falar pra mim que não pode dançar um ballad ou fazer um taksim com um figurino de 2 peças, que nós conhecemos como figurino tradicional? E esse tradicional é da onde? Esse tradicional que a gente conhece, falei isso aí em uma das lives da semana passada. É o que, gente? É o tradicional que a gente conhece, que veio da onde? Aonde veio todas as construções, todas as inspirações, tudo que a gente conhece dentro da dança do ventre veio da Era de Ouro, cada um com seu jeitinho, as franjas, os modelos. Gente, tem modelo aí que o povo fala, ai, nossa, modelo novo. Não, esses dias eu falei, gente, olha esse modelo desse sutiã lá entendeu? 1900 e bolinha, quadradinho, né? Sapato não pode, não existe, o sapato não existe na dança do ventre, tem que ser uma dança descalça. Gente, isso não é verdade. Desculpa falar pra vocês, mas isso é mito. Não é um fato, isso não é verdade. E eu vou falar com mais detalhes no dia dessa live, que amanhã vocês já vão ter todos os temas que irão ser abordados. Certo? Então, vamos voltar aqui para o sinuoso. Então, assim, gente, não pode sinuoso grande, eu só posso fazer movimentos mais centrados. Disse quem? De acordo com quem? O sinuoso egípcio é desse jeito. Que jeito, gente? Que jeito que é? Porque, vamos lá, se eu pegar a Najwa Fuad, ela tem um jeito. Se eu pegar a Mona Said, ela tem outro jeito. Tá, nós temos ali, mesma época, né? Se eu pegar da mesma época ainda ali, nós temos aí Nadia Gamal, nós temos Sorriezek, tá? Só como um exemplo. Vamos voltar para trás? Então aí a gente vai ter Samia Gamal, nós vamos ter
Tahia Carioca, né? Que foi a primeira bailarina a participar de um filme, dos filmes da época da Era de Ouro. Lembrando que a Golden Era é sobre uma época e não sobre as bailarinas egípcias especificamente. Mas, então se nós pegarmos aí, vamos Naima Akef. Gente, cada uma tem um seu jeitinho de fazer um sinuoso. Existiam características da época, mas cada uma tem o seu jeitinho, o seu jeito de fazer um sinuoso. Então, se você chegar a pegar uma época moderna, né, já vindo aí da Madame Hakia em diante, depois a gente pega a Dina, e aí veio, depois da Dina, toda essa era moderna, é completamente diferente, não é? Então, por que eu não posso e o que eu posso? Então, e aí, gente? Eu não concordo, não dá, não tem como, tá certo? E aí, outra coisa também muito importante que todo mundo fala é assim, né, se discute, se debate muito sobre esse negócio de ter uma sociedade, ter um grupo, algo que possa ter uma certa regulamentação da dança do ventre. Gente, não dá, eu não concordo por inúmeros motivos, que eu também abordarei isso com mais detalhes da minha forma, é claro, né? E eu não concordo. Tudo bem, existe um lado de que a gente, dentro da dança do ventre, principalmente das danças árabes, existem muitos supostos professores que não entendem absolutamente nada da dança do ventre, sabe fazer mais ou menos um passinho ali, olha lá, não entende nada. Então realmente isso é uma falta de respeito. Existem isso também em outras profissões. Então, só que, gente, sabe por que eu não concordo? Falando isso mais assim no sentido geral. Vai ser quem? De acordo com quem? Vai ser um egípcio? Tá, beleza. Esse egípcio vai ser de qual época? Um egípcio com qual abordagem, né? Então vai ser um egípcio, abordagem moderna? Eu não gosto da abordagem moderna no seu sentido geral. Não tem nada a ver comigo. Eu acho lindo, mas não é pra mim. Então, peraí, eu tô há tantos anos no mercado. Como é que eu posso seguir uma coisa que não me representa? E isso também. Então, eu vou fazer lá o quê? O estilo Najwa Fuad? Não, é esse aqui o jeito certo. Gente, não tem como colocar exatamente um jeito certo e errado, né? Por esses motivos. Agora, existem movimentos que a gente tem, por exemplo, o básico egípcio é praticamente uma linguagem que eu acho mundial, digamos assim, tanto no inglês quanto no... Então a gente existe, né? 8 para frente, 8 para trás. E aí depois essas emendas e os links que foram criados é que cada um tem um jeito, né? Redondo pequeno, redondo encaixado, enfim. Mas aí não é uma coisa que veio de agora, não é uma coisa que foi catalogada. O que foi catalogado e que se usa até hoje, que já, né, teve aquele início ali, foi o que o Reda fez. Olha, ele pegou ali o folclore, colocou, catalogou da forma dele, colocou ali o que a gente faz, o porquê e tal. Então aí a gente segue, mas também você não pode falar que tudo que o Reda faz, você tem que falar que ele é 100%, porque nós temos estilo Reda e o estilo mais tradicional. O que eu quero dizer com isso? Meia ponta, coloquei no palco, né? Já trouxe uma característica de palco com mais técnica, com mais movimentos balé, com movimentos contemporâneos. Sim, né? Tudo faz parte. Por isso que eu sempre digo para vocês, tudo depende do contexto, tudo depende do público, tudo depende da ideia do que está sendo colocado. Então, se eu falar para você, eu posso fazer uma apresentação profissional de ballad sem colocar o meu pé em ponta? Claro que você pode. A gente está falando de ballad, de terra,
Halige, bom, gente, eu acho que até o Halige, se me colocar no palco, eu não consegui imaginar realmente um Halige com ponta de pele. Isso pra mim, tá? Mas isso sou eu, tá certo? Então, a ideia aqui não é desmerecer o que nenhum outro profissional fala, não é dizer o que eu estou dizendo para você é certo ou não, e simplesmente para que exista um raciocínio, né, do certo e errado, do pode e não pode, para que a gente possa questione mais, estude mais, procure mais, entende? Hoje em dia existem muitas informações em inglês e até em árabe que a gente consegue fazer uma tradução ali para vocês estudando. Façam isso, dá trabalho. Eu faço isso, então dá trabalho. Então, para quem não tem tempo, que é o que eu falo, eu também faço para as minhas alunas. Às vezes eu pego artigos, eu encontro artigos que está ali pronto, seja em árabe, seja em inglês. E eu tenho, né, alunas que eu de vários lugares, não só do Brasil, de vários lugares do mundo. O que eu faço? Se eu achar em português, eu coloco tudo em inglês, passo para elas e vice-versa. Se eu achar em árabe, eu coloco português e inglês, passo para elas. Se for um artigo de algum lugar, eu coloco da onde é e o que está acontecendo e o porquê, entenderam? Eu leio. Então, eu acho isso muito importante. Então, isso é coisa de professor também, entenderam? É coisa de quem gosta, de quem está realmente preocupado, não com a sua verdade absoluta, e sim com reflexões, né, de várias hipóteses, de vários profissionais. Então eu falei aí, ó, nós temos Najwa Fuad, nós temos Mona Said, eu tô falando todos do Egito. Mona Said, nós temos Samia Gamal, nós temos Nadia Jamal, nós temos a Naima Akef, a Asa Sherif, nós temos Tahia Carioca, nós temos Sorria Zeki, são todas egípcias. Nós temos Dina, que é de uma outra época, nós temos Aranda, nós temos Tito, nós temos o Shahin, que é toda dessa linha moderna, são todos egípcios. Então, peraí, qual que é o jeito correto de fazer um sinuoso egípcio? Entenderam? Não faz sentido. Não faz sentido. Essa é a minha questão. O certo e errado, né? Então eu não posso, então vamos lá o que a gente ouve aí dos sinuosos. Não posso fazer o sinuoso na meia ponta, só se for iniciante. Posso fazer com meia ponta, posso fazer em meia ponta as duas meia ponta, posso fazer com um calcanhar, para fazer variação de movimento, variação de ângulo, né? Variações de velocidade, pressão, espaço, tá? Entenderam? Posso amplitude, eu posso trabalhar mais em eixo, eu posso trabalhar com uma lateralização, com uma amplitude maior, posso trabalhar com uma flexão de joelho um pouco maior, posso trabalhar com ela menor, tudo depende. Se eu for falar, por exemplo, em um ballad da vida, se eu for fazer um gawaz da vida, eu vou ter uma técnica, eu vou usar um movimento de quadril muito mais acentuado do que a gente usa no Rax Shark, no oriental. Entenderam? Se eu for fazer um tremido bem ballad, eu vou automaticamente precisar ativar mais o que? A minha flexão de joelho, uma força muscular um pouco maior, aonde uma consciência nas minhas coxinhas, né? Isso só pincelando. Então, onde entrou o certo e o errado, né? Então, é muito questionável. Então, eu como sempre fui de questionar tudo, então, por isso, eu tenho essa minha visão hoje, né? Então, nossa, os sinuosos somente podem ser feitos de forma calma. Peraí, gente, como assim? Também.
mas não é só assim. Dependendo da música, eu vou e a leitura que eu preciso, eu tenho uma melodia, né? Eu tenho uma cadência e ela tem uma aceleração, quer dizer, não vou fazer o sinuoso. Então, se uma pessoa é nova e ela escuta isso, ela fica ali, nossa, né, viajando. Gente, como assim? Como tanta regra? Não posso. Não existe, né, gente? Eu vou fazer o sinuoso de acordo com o que a música tá me pedindo ali. Entenderam? Tudo bem até aí? Oi, meninos e meninas. Oi, Elaine. Boa noite. E aí, vocês estão compreendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Talvez tudo que eu fale aqui para vocês, gente, não faça sentido. Talvez alguma coisa faça. E é isso que eu quero. Essa é a minha intenção. Não é que tudo que vocês escutem tem que falar, olha, é 100%. Não, talvez alguma coisa do que eu falo aqui para vocês vai fazer sentido. Eu outra falo, não, eu acho que eu não concordei porque eu acho que é assim. E tá tudo bem. É isso aí, é isso aí. É exatamente onde eu quero chegar, tá certo? Camelo, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Ana, tá fazendo sentido? Ai, que delícia. Isso que é importante, tá? E esse sentido também, gente, é fazer sentido assim. Quando a gente vai escolher uma dança pra fazer, uma música pra fazer, tá? E a gente fala assim, primeira vez, escolham uma música que vocês gostem. Por que vocês gostam daquela música? Porque eu acho ela feliz. E por que você acha que ela é feliz? Porque eu gosto, porque eu sou feliz. Aí você já tá entendendo que você tem o quê? Você gosta de algo que transmita uma felicidade na sua emoção. Automaticamente, quando você dança, essa energia ela vai se espalhar muito mais além do que se você for dançar algo que vocês não gostem. Então, esse faz sentido, ela tem inúmeras interpretações, entenderam? Ela faz sentido no sentido de, vocês estão entendendo o que eu estou falando, faz sentido para a sua reflexão, concordando com alguma coisa ou não, com tudo ou com nada, e faz sentido de fazer sentido para você pensar e falar, nossa, eu tinha essa dúvida, mas pensando dessa forma, isso eu acho que faz sentido para mim. Entenderam? Isso é muito legal. É muito legal. Faz todo sentido, Elaine? Ai, que maravilha, gente. E aí, Isabel? Isso é muito bom, gente. É muito bom, porque é isso que eu quero falar. E aqui, ó, o que eu quero dizer pra vocês. Vamos pensar no camelo, tá? O camelo, o sinuoso, a ondulação, tá certo? Eu uso tudo, porque não tem nada a ver com camelo? Tem, é uma coisa que ficou conhecida, fica muito mais fácil para todo mundo entender, enfim. Camelo, ondulação. Então vamos pensar em ondulação dentro e o reverso, inverso, contrário, fora. Tudo bem? Beleza? Então, na minha concepção, tá? Quando eu ensino as minhas alunas, geralmente eu tento. Isso eu tô falando que é a minha forma. O que eu gosto e alguma coisa que eu não gosto. Mas não é a minha verdade absoluta. Entenderam? Então, por exemplo, eu vou ensinar, vamos pensar em pés paralelos. Tudo bem? E aí você semiflexiona. E aí você semiflexiona o seu joelho para você conseguir trabalhar uma amplitude. Bom, eu não sei aqui o que está acontecendo com o meu o YouTube, ele saiu aqui, mas parece que voltou. Vou continuar. Então tá bom. Ali, gente, olha só, eu vou fazer, tá? Vou até dar uma leve demonstradinha para que vocês entendam claramente, tá certo? Então tá bom, ó. Tô aqui de ladinho, semiflexionei minha perna, tá certo? Então eu desencaixo o movimento, projeto o quadril para frente, encaixo, seguro e volto para trás, tudo bem? Tento manter o mesmo nível, ok? Certo. Já tem professor que vai ensinar como vai para frente e flexiona, vai para frente e flexiona. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro, eu não gosto dessa, a não ser que seja várias
variações que eu esteja trabalhando o nível, tá certo? E a mesma coisa aqui, ó, joelhinho flexionado, tá? Esse aqui, como meu joelho aqui tá doendo, eu vou trabalhar com essa base aqui. Então, é a mesma coisa, tá? Ó, então, eu tô aqui, levo pra frente e trago. Aqui eu tô mantendo o quê? Vou descer aqui pra vocês verem, tá, gente? A minha tela aqui, tá? Vou vir mais pra trás. Isso aqui, ó. Então, eu tô aqui, ó. Vou pra frente, vou pra trás. Vou pra frente, vou pra trás. Aqui eu tô mantendo o meu pé em meia ponta, né? Vocês não estão vendo. E eu tô mantendo o meu joelho flexionado. Tudo bem? Essa é uma forma. É a forma que eu gosto. Mas não é a forma que eu digo que é correta ou certa. Porque tudo depende. Tem alunos que não vão pegar dessa forma. Aí eu vou ter que explicar o quê? Leva o peito um pouco mais pra frente e traz o peito pra trás. Outro movimento que eu não gosto de começar a explicar, mesmo para iniciante, pelo peito. Por quê? Porque daí, dependendo, a pessoa vai usar muito o peito e não trabalhar a dissociação. Eu guarda, tá bom? Outra forma, eu tô aqui, ó. Flexiono e estico a minha perna. Flexiono e estico a minha perna. Flexiono e estico a minha perna. Eu tenho uma outra variação. Se eu vou descer e eu vou subir, eu tenho uma outra variação. Se eu vou trabalhar com mais amplitude, o meu peito automaticamente eu vou precisar dele. Mas aí eu já tenho que ter uma outra consciência na minha perna livre que tá de base. Pra que eu falei tudo isso? Porque a gente tá falando de sinuoso, não é verdade? E o que eu quero dizer aqui com vocês? Que essa é algumas das formas que eu uso para dançar. Eu uso todos esses movimentos aí que vocês viram, eu uso dentro da minha dança como bailarina, uso dentro das minhas explicações para as minhas alunas, sejam elas de todos os níveis, porque eu tenho alunas profissionais, né, que trabalham, uso alunas fora, e que a gente trabalha dentro desses movimentos em outras visões. Eu tenho alunas iniciantes que eu gosto de passar de várias formas e várias analogias até ela chegar no ponto que ela entenda o movimento da melhor forma possível. Agora, se eu passei tudo isso e a aluna não entendeu e ela vai conseguir entender subindo e descendo o corpo, então eu vou explicar também dessa forma. O que eu quis dizer? Que não é a minha verdade absoluta, que é a forma que eu explico. Então, se eu vejo um professor explicando de cara que o movimento é assim, desse jeito, e só tem que ser assim, eu não concordo. Não é uma verdade absoluta. Mas também não é errado, é o jeito dela. Então, a gente tem que se preocupar com o que dentro desse certo e errado, pode ou não pode. Com a qualidade técnica da aluna, do que está sendo passado para a aluna, para a bailarina, seja ela, né, o nível que for, se a aluna tem algum problema, se ela tem alguma limitação, fortalecimento, né, postura. Então, esse tipo de coisa eu acho que sim, a gente tem que se preocupar, né, principalmente a princípio, e as formas que a gente vai colocando, explicando os porquês, para que a aluna já não fique nessa coisa de limitação, né, de posso, não posso fazer isso, porque tá certo, porque tá errado, só posso usar saia desse jeito, saia daqui, eu não posso subir, fiquei profissional, não posso mais levantar a meia ponta. Gente, eu trabalho quando eu tô dançando descalça, ou quando eu estou dando aula que eu estou descalça, porque às vezes dependendo da aula, né, eu trabalho com salto, eu uso. Então é isso. Certo e certo? Depende. Oi, Lídia! Certo? Tudo bem, amor? Boa noite. E você, preparadinha? Logo tá chegando os works, hein? Ó, gente, final de semana, sábado, tem projeto Actar. 3 aulas. 2 de Khalid 1, Khalid 2, bala de chave. No domingo, temos o quê? Um workshop de sinuosos, combinações inteligentes. O que eu vou trabalhar nesse workshop? Já falando de sinuosos. Nós vamos trabalhar uma técnica e as emendas, tá? Principalmente, e combinações inteligentes,
trabalhando velocidade e diferentes ângulos que vocês vão falar assim, como assim? Gente, tá maravilhoso, tá uma delícia, não percam, tá certo? Se vocês já estão na minha lista, tá? Na minha lista VIP, vocês vão receber um e-mailzinho, vão receber uma mensagem amanhã, então não percam, tá certo? Quem for fazer mais de um workshop tem desconto sim, tá certo? Eu procuro sempre que eu posso ajudar vocês a ser flexíveis, porque eu sei que a gente, às vezes é difícil, a gente quer fazer tudo, né? Então, a gente tenta dar um jeito. Bom, alguém ficou com alguma dúvida? Vocês entenderam, então, basicamente, lógico, eu estou falando no sentido geral, né, meus amores? O que a gente está falando aqui? A gente está falando no sentido geral, né? Oi, Dani! Ai, peraí, meu joelho, gente. Nós estamos falando no sentido geral. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma anotação. Certo, meia ponta, não podemos usar meia ponta quando quisermos. Depende de você, da onde você está usando. E como você faz e tudo bem. Cuida, tá, gente? Só na hora que vocês forem fazer os movimentos em meia ponta, cuida com a perna de base, cuida com o peso que vocês colocam, tá? Lembra que dependendo do movimento, vocês só trabalhem a meia ponta, a perna que tá livre, com apoio, né? Mas não dependendo, por exemplo, no sinuoso que eu acabei de fazer agora, né? Se vocês estiverem fazendo ele mais básico, mais centrado, vocês não têm necessidade nem de usar ponta, eu uso meia ponta mesmo, trabalho peitinho do pé no chão, no camelo, tá? E outra coisa, eu não coloco força na minha perna da frente, a minha força vai estar sempre na minha perna de base, tudo bem? Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente se for início de movimentação. E também se for nova, não esqueçam, dá um trabalhinho de rotação para vocês irem criando esse fortalecimento, né? E principalmente ali também no calcanhar. Então não esqueçam, isso sempre muito importante, né? Óbvio. Tudo bem? Bom, eu acho, gente, que praticamente, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Alguém tem alguma coisa que vocês querem falar, gente, antes da gente finalizar essa live? Foi uma live, assim, bem gostosa, onde eu queria deixar esses pontos, tá? Primeiramente, que eu acredito ser realmente muito importante, tá certo? Vamos lá. E aí, gente, eu tô olhando aqui. Tananã, tananã. Vai, deixa aí, porque eu já tô pra terminar essa live, hein? Isso, acho que basicamente tudo que eu anotei aqui eu consegui falar tudo pra vocês. Bom, então já falei, né? Isso é errado, isso é feio, isso é vulgar. Tem gente que fala assim, é muito feio alguém ver que vocês estão com a meia ponta, fazendo um 8. Isso não é profissional. Não concordo, a minha visão não é verdade. Agora, lembra que eu falei pra vocês cuidarem com a forma do que vocês trabalham a meia ponta? Então, vocês estão aqui meia ponta e o calcanhar de vocês estiver assim, ó. Além de vocês estarem seriamente correndo o risco de machucar esse tornozelinho aí, né, vamos falar, esteticamente não é muito bonitinho, mas, né, perna muito afastada, tudo, a gente tem que, né, gente, tem todo um jeitinho que a gente faz a coisa, que já vai para outro lado, não a ver com literalmente o certo e errado. Então, é deselegante trabalhar, eu já vi todas essas palavras, tá? É deselegante usar a meia ponta quando é profissional, não fica bonito para quem tá assistindo. Não concordo, não vejo com esses olhos. E muitas pessoas que eu perguntei, que são assim que eu vejo, pessoas novas, alunas novas, pessoas que eu conheço, amigos, o que você acha desse movimento? Perguntando assim, a pessoa nem entende o que eu tô perguntando. A pessoa não repara nisso. Isso é uma coisa nossa, é uma coisa que nós, bailarinas que entendemos, que reparamos. Não necessariamente uma pessoa leiga. Eu acho importante a gente ter também essa consciência para esse tipo de coisa, tá?
Isso é feio, não façam dessa forma, só tem que ser feito dessa forma. Pode ser feio pra mim, mas pode não ser feio pra você, entendeu? Então, por que é feio? Por que eu acho feio? Então, eu acho legal eu falar, gente, eu não faço esse movimento assim, eu acho feio por causa desse jeito. Mas se você quiser fazer, daí dependendo desse jeito, então tudo hoje tem que ser explicado dessa forma e não, mais uma vez, como verdade absoluta, tá? Como eu disse, de acordo com quem, de acordo com a experiência, cada um, né, tem a sua visão profissional. Então, isso é realmente o mais importante. Eu tenho a minha experiência profissional como professora, como bailarina, né? Eu tenho a minha técnica, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha didática e a minha forma de abordagem. Tenho a minha experiência para estar chegando aqui falando com vocês o que eu acho, para apenas que nós refletimos. Então, como algumas aí de vocês me disseram, fez sentido, fez total sentido. Então, e se também não fez sentido, também tá tudo bem. De alguma forma você vai refletir se é o que você acha que é ou se não é. Então isso é legal, né? Eu acho que isso é uma conversa, é uma reflexão, é um assunto que sadio, né? E com respeito a cada um, a cada profissional, a cada aluna, tudo bem? Bom, meus amores, então é isso. Amanhã, terça-feira, nossa live vai ser a segunda aula, dia 2, né? Segundo dia da semana 2 do Jornada Maravilha. E, bom, logo mais vocês vão saber. Mas o horário, 6 horas da tarde, tá? Amanhã o horário é às 6 horas da tarde, tá bom? E aí amanhã, ó, nós temos sapatinho na dança do ventre. Quem quer que eu fale sapatinho na dança do ventre amanhã? Tan, 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 tan. Hoje nós falamos bastante sobre essa coisa das verdades absolutas, mas ela faz parte aqui dos meus temas. Verdades absolutas, mas num sentido um pouco mais amplo, tá? Então, tô pensando, gente, eu tenho outros temas aqui que eu vou passar pra vocês. Verdades absolutas, sapatinho na dança, figurino. Nossa, tem tanta coisa gostosa pra gente falar. Ai, meu Deus. E mais uma vez, não esqueça, o final de semana tem Projeto Actar Sinuosos. Nós temos Projeto Diamante, onde nós estamos trabalhando Golden Era, características, detalhes de cada bailarina para você encontrar o seu, finalmente. Halige, nós estamos trabalhando, gente, diferenças de Halige, diferenças de países, Arábia Saudita, lá dentro mesmo. E no final, dia 26, dia 27, é isso? Isso, 26 e 27 de novembro, é o último final de semana, nós temos um super mega intensivo de Halige. Temas exclusivos, conteúdos exclusivos e conteúdos diferentes do que você fez comigo no meu outro. São 6 horas de curso, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo. As informações já estão disponíveis e é só você falar comigo. Deixa eu ver, Elaine, figurino? Sim, nós vamos falar de figurino, tá? O que nós vamos falar de figurino? Já vou falar rapidamente. Vou falar sobre modelos de figurinos, tendências dos figurinos, o biotipo, cores, tudo isso que eu acho que às vezes a gente não se importa tanto, mas sempre lembrando, é muito individual, gente, é muito individual. Fora do figurino, sapatinho na dança do ventre. Isso é uma coisa que a gente tem coisa para conversar e até, certo? Verdades absolutas, no sentido amplo aí, realmente dentro dos estilos de ser. Então, vocês já viram que tem umas coisinhas delícia aí. Aliás, se você, depois que acabar aqui, vai ficar gravado por um tempo. Se vocês quiserem que eu fale de algum tema, deixa pra mim, tá certo? Não esquece de deixar o likezinho de vocês que estão assistindo. Compartilha se você gostou desse conteúdo. Fala pra mim, porque o que eu falo? Por que vocês fazem isso? Eu vou, né, passando mais. Lembrando que essa semana estou de volta no YouTube, tá? O Ar da Maravilha, Universo Belly Dance, tá bom? Já vou estar baixando, já vou estar subindo 2 vídeos que já estão editados. E mais um que é novidade, gente. Ontem eu assisti
o vídeo, tá? Assisti 2 vezes da Um Kasum, esse que foi de 2017. Então, vai ter um release sim, tá? Porque ontem eu postei lá nos stories e eu recebi um monte de mensagem. Ah, o que você achou? Você gostou? Eu quero ver, que não sei o quê. Então, assim, eu nunca fiz isso, eu não sou expert em negócio de filme, assim, né? Esse povo que tem aqueles canais que ficam falando eu olho porque isso, aquilo. Não, gente, eu não sou, mas eu realmente, eu assisti 2 vezes e fiz várias anotações, porque bom, então eu vou falar, tá? Me pediram, eu vou fazer, mas esse vídeo eu vou fazer e vou deixar lá, depois eu posto aqui pra vocês o link no YouTube. Vou postar essa semana, vai sair essa semana. E vai ter um pouquinho de spoiler, não vou dar tudo, não vou falar o filme inteiro, mas vai ter um pouquinho de spoiler. Então se você ainda não viu e quer ver, não assista. Mas eu vou tentar dar o menos spoiler possível, mas vai ter sim, vai ter vai ter um comentário aí, vai ter um vídeo eu falando sobre o que eu achei do filme, eu como bailarina e, né, como estudiosa das danças árabes e, lógico, da maravilhosa Um Kasum. Então, a pedidos, tá? Essa semana vai estar lá o vídeo. Vai estar. Então, aguardem, tá bom? Um beijo pra você que chegou agora, um beijo pra você que tá aqui no início. Ó, vai ter uma surpresa pra você que tá aí acompanhando todas as minhas lives. Então, fiquem atentas, porque eu não vou falar o que eu vou falar só no finzinho. Então, fiquem atentas, eu tô aqui, tem gente anotando, todo mundo que tá aqui observando, assistindo, comentando. Vai ter surpresa pra vocês, hein? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus, tá? Tenham uma semana iluminada e, lógico, gente, fiquem atentos nos horários e vem pra Jornada Maravilha que, ó, tá um docinho. Obrigada, amor! Fiquem com Deus! Beijos pra vocês! Tchau!